Tem uma dívida e mesmo pagando todo mês, parece que o buraco aumenta cada vez mais. É mais ou menos assim que está a situação financeira do Rio de Janeiro. O estado está há 1 ano sob o regime de recuperação fiscal com o governo federal. A receita aumentou neste ano, mas não consegue acompanhar o ritmo do crescimento da dívida que o Rio tem com a União. O Rio de Janeiro está desde o ano passado no regime de recuperação fiscal. Um acordo que foi feito com o governo federal e que suspende temporariamente o pagamento de dívidas do estado com a União. Pelo acordo com esse alívio no caixa, o Rio precisa fazer o dever de casa, aumentar receitas e diminuir dívidas. Tudo isso para que, ao fim do regime de recuperação fiscal, a vida financeira do estado esteja em melhores condições. A receita, aquilo que o Rio arrecada, até tem crescido nos últimos meses, só que a dívida continua aumentando também. É o que indica um relatório do Conselho de Recuperação Fiscal. A receita corrente líquida cresceu de aproximadamente 50,2 bilhões de reais no fim de 2017 para quase 55,9 bilhões no segundo quadrimestre deste ano. No mesmo período, a dívida consolidada líquida do governo fluminense passou de cerca de 135,4 bilhões para quase 151 bilhões de reais. A relação entre dívida e receita está atualmente em 270%, bem acima dos 200% permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e mais alta também que em 2016, quando a relação entre o que o Estado devia e o que arrecadou era pouco menor que 230%. As dívidas continuam aumentando pelos juros. E, além disso, o Estado fez novas operações de crédito. Isso fez crescer o estoque da dívida. O Estado ainda continua na UTI. A receita de royalties, o seu aumento ajuda muito a melhorar a situação do Estado, mas não resolve a crise fiscal no curto prazo. Outro estado que descumpre o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal é o Rio Grande do Sul. O dado mais recente é do primeiro quadrimestre deste ano e mostra uma relação de 226,69% entre a dívida e a receita consolidadas gaúchas. O estado está em negociação para um regime de recuperação fiscal. No mesmo período, Minas Gerais e São Paulo ultrapassaram os 100% na relação entre os débitos e a receita, mas não descumprem o limite de 200% estabelecido pela lei. No caso de São Paulo, o total da dívida é até bem maior que a do Rio, passa dos 250 bilhões. Mas, como explica esse economista, com uma receita de mais de 155 bilhões, a capacidade de pagamento do Estado paulista também é muito maior. Não necessariamente uma maior dívida nominal significa uma situação fiscal pior. O que é preciso entender é que estados têm que ter capacidade de gerar receita e ter dinheiro para pagar essas dívidas. São Paulo tem uma dívida maior, mas tem também um potencial de arrecadação muito maior que os outros estados. Então tem uma situação muito melhor que a maioria dos demais estados brasileiros.